Bom dia, Ronaldo. Não tá me ouvindo? Não entendi. Eu vou pro chat. Tá me ouvindo? Ah, então tá. Ronaldo, eu não tô conseguindo te ouvir. Quer tentar novamente? Eu vou sair e voltar. Não Oi? deu. Foi? Deu Agora deu certo? Deu sim. Ah, então tá bom. Não sei o que aconteceu aqui. Inclusive, eu falei assim, eu vou testar para ver se tá tudo certo, né? Mas, Ah, enfim, agora tá funcionando. não, agora tá ótimo. Ah, então tá bom. Tava preocupado já. A gente, Você, a gente configura, mas acaba, às vezes, não sei o que acontece, ele né, desconfigura aqui, não sei. é impressionante. Toda vez que sai, tem que configurar de novo, né? O nome Então não salva. não salva, e aí fica ruim, porque a gente, né, fica nessa incerteza. Não, muito. Legal. Você é o Bom, suplente, né, da sessão. isso, estou como suplente Ah, ótimo. e então aqui para dar esse apoio inicial aí, né? Boa sorte para você. Ai, obrigada. Primeira vez como voluntária? Eu sou a Não, primeira já é vez, o então. segundo ano. Ah, então, puxa, eu vou aprender com você, porque primeira vez Ah, eu estou meio perdido ainda, mas enfim. mas é muito gostoso, aprende muito. Então, eu quis, como voluntário justamente por isso, né? Eu acho que é um aprendizado imenso, né? Então, muito legal. Me diz uma coisa, Fabiane, as apresentações, elas serão passadas por vídeo, é isso? Isso, aham. Mas você que passa o vídeo ou é a pessoa? Somos nós. Aí a gente tem que colocar, além de passar o vídeo, a gente pega e coloca os links no chat, o pessoal ter acesso também. Ah, tá, o link do vídeo. Então, você abre o YouTube, é isso? Isso, aham. Entra lá na seção onde tem lá onde a gente está Isso, alocado. na sua agenda, isso. Aí você Perfeito, pega os entendi. links, já deixa tudo abertinho. Aí na hora de que você for compartilhar, só não esquece de habilitar para sair o áudio do seu computador também. Hum, Porque na hora que você entendi. aparece lá para compartilhar, embaixo não aparece para compartilhar o áudio e para otimizar, eu acho que o vídeo. Aí você só habilita para o áudio sair. Esse do otimizar o vídeo não precisa. Entendi. Bom, é uma coisa nova. Eu observando, enfim. Hoje eu tenho Mas se sessão também você no final da. quiser, que dia que é a sua sessão? É hoje no final da tarde, às 4h30. 4h30. Depois, se você quiser, depois da sessão, se você quiser abrir uma sala no Zoom particular e tentar reproduzir um vídeo comigo, fica à vontade, eu me coloco à disposição. E o seu áudio agora eu não escutei, não. Uma coisa, olha, Agora foi. Uhum. pode ser coisa nesse sentido, entendi. Ou a internet que está falando um pouquinho. Ah, tá chovendo aí também? Mas é tão Ficando bastante seu áudio, Ronaldo. tentando, né? Tá Fico- cortando. Tá cortando. Eu acho, ou é uma coisa ou é o fone Ah, que às está vezes pode ouvindo, ser. né? O fone. Então tá bom, vou ter que arrumar outro, inclusive, para deixar de zero.
essa aqui é uma novidade. É a primeira vez que eu participo do SEMEAD, né? Ah, do SEMEAD também é a primeira vez? Primeira vez. E aí eu não sei se o ano passado também foi vídeo. Foi, desde o começo da pandemia, acho que é o terceiro ano de vídeo. Ah, entendi. Tanto é que gravar o vídeo, eu não sabia exatamente se ia ficar somente disponível ou se ia usar a opção, né? Fica e Então, depois ele fica disponível nos anais também. legal. É legal, é interessante, porque Uhum. depois você vai procurar o trabalho, o resumo, já tá lá o vídeo também, interessante. Isso é bom. É uma, Mas você vai amar o SEMEAD. Nossa, para mim é um dos melhores congressos que tem. que É legal. o que vale a pena participar. Eu tentei alguns anos aí, não consegui. Você é de São Paulo? Não, Oi? é de São Paulo. E desculpa, não entendi. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de Varginha, em Minas, só que eu estudo aqui em Lavras, na Federal de Lavras, na UFRA. Uhum. Tô no doutorado já. E você? Eu concluí agora o doutorado, no meio do ano. Ai, que ótimo! Sou da Uninove, Ah, que legal. Aí em São Paulo, né? São Paulo, isso. Ah, que lindo. Você estuda essa de internacional mesmo? Gestão de projetos, né? Ah, que E aí legal. a, a tese foi voltada para projetos internacionais. Nossa, que legal, Ronaldo. Então foi interessante, trabalho interessante. Ainda estamos, né, aperfeiçoando aí o artigo, Imagina, você mas termina o doutorado, mas os artigos continuam, né? continua, não tem jeito. A gente sai do doutorado, mas o doutorado não sai de você, né? Não sai. Bom dia, Rosane. Tem uma mensagem que tem que colocar aqui, né, Fabiane? Sim, aquela de para Do net, avaliação, né? isso, da avaliação do network, né? Isso. Ah. Isso você normalmente é o debatedor quem coloca? Que acompanha toda a sessão? É. Você participou do consórcio doutoral ontem? Não consegui. Ontem eu coloquei mais pro finalzinho. Uhum. Aí no final a gente pega, né? Antes de finalizar a sessão, pede para eles avaliar a sessão e se quiser ir para a sala de network, fica à vontade. Você chegou a ler os trabalhos, Ronaldo? A gente tem que dar uma olhada. Eu li Ah, o não texto, escutei. tempo de ler na íntegra, né? Tá ouvindo? Não, agora deu. Mas eu consegui dar. Ah, não, se você quiser participar do debate também, fica à vontade, tá? Tá bom. Bom dia, Ana Thaís, tudo bem? Olá, bom dia. É isso. Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia, Rosane. tudo Bom bem? dia. Tudo Bom dia, jóia e Rosane. você? Tudo tranquilo.
Então tá bom. Vamos aguardar só às 8h30 para o pessoal chegar e a gente inicia a sessão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fabiane, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Pessoal, bom dia. Vamos só aguardar a entrada da professora Cláudia para iniciar a nossa sessão. Eu tinha confirmado a presença. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Também.
Afinal eu já sei quem você é. Eu estava a pensar assim, pelo nome não é nada estranha. Não sou. Sou orientada professora Cristina. A gente se encontrou bastante no SEMEAD, no AMPAD. Pois é. Agora quando olhei o seu rosto já reconheci. Lembrou? Lembrei. Ah, que ótimo. Um prazer estar na sessão com a senhora. Oh, que querida. Obrigada. A Fabiana está prontinha aí para debater tudo, não é? Pronto, na hora que você quiser iniciar, a gente já inicia a sessão. Mas eu acho que ainda não estão aqui todos, não é? Tem um representante de cada, professora, de cada É? artigo. Sim. Tá bom. Então, deixa eu dizer aqui bom dia para o Ronaldo, bom dia, Rosane, bom dia, Marcelo, bom Bom dia, Bom dia. dia, Ana. professora, tudo Bom bem? Tudo dia. bem? Bom dia. Bom dia. Bom, então, se já temos todos os representantes, acho que podemos dar início à sessão, não é? Da apresentação de trabalhos. Hoje, esta é a sessão da área de estratégia internacional e globalização. E esta sessão conta com os trabalhos. Eu vou pôr por ordem do que tenho aqui na descrição, tá? Não tenho nenhuma ordem. Visão baseada em instituições, análise da sua produção científica sob a ótica da análise das redes sociais. Quem vai apresentar vai ser, acho que, peço desculpa, eu sei que é a Ana. É a Ana? Não. Rosane É a e o Henrique, Rosane, professora. desculpa, é a Rosane, a outra a seguir é que é a Ana. Desculpa, Rosane Correia, não é? É um trabalho com Isso. o Henrique também, não é? Com o professor Henrique Ribeiro. Certo. Então, a Rosane tem os 8 minutos, que é o do vídeo, certo? Vamos passar, eu não sei se vai passar o vídeo ou se Vou vai... sim. Posso Pronto. compartilhar, professora? Pode sim. Sejam todos bem-vindos. Vocês só, por favor, gentileza, verifiquem se o som está saindo, por favor. Esse estudo tem como título Visão Sim, tudo baseada em certo. instituições. Análise de sua produção científica sob a ótica da análise das redes sociais. Sou a professora Rosani, ligada à Universidade Estadual do Piauí, e meu parceiro na pesquisa é o professor Henrique César Melo Ribeiro, da Universidade Federal Delta do Pará. A visão baseada em instituições vislumbra um dos paradigmas mais robustos da área de negócios internacionais, que é compreender como as instituições lidam com problemas de estratégia, colocando em realce a teoria institucional e a inclusão dos seus elementos formais e informais, como forças reguladoras, normativas e cognitivas em mercados desenvolvidos, sobretudo os emergentes. A análise de redes sociais, ela é um exemplo de pesquisa que se fundamenta para a medição de produção científica de pesquisas, buscando com isso aprofundar o saber sobre os atores que são envolvidos no processo de construção do conhecimento acadêmico a respeito de determinado campo do saber. A questão da pesquisa que norteia o estudo é qual o desenvolvimento e a estrutura das redes sociais formadas da produção científica do tema Visão baseada em instituições, publicadas nos periódicos científicos nacionais brasileiros, indexados na Biblioteca Eletrônica Scientific Periodic Electronic Library, SPEL. A visão baseada nas instituições, ela combina a nova economia institucional e o neo-institucionalismo, emergindo com uma ideia complementar às bases teóricas da visão baseada na indústria e da visão baseada em recursos. Em outros tempos, a IBV completa e enfatiza os fatores da indústria e as capacidades de recursos competitivos,
usando-os como força motriz para a criação da vantagem competitiva, mediante a compreensão dos estudos formais e informais e de suas respectivas influências no comportamento do capital. Por isso, ela é um campo de conhecimento da estratégia crescente e que surge para aperfeiçoar o entendimento da inserção de empresas na economia emergente em negócios internacionais. O método utilizado foi a análise de redes sociais. A plataforma utilizada foi a SPEL. Nas análises de redes sociais existem elementos fundamentais que, para melhor entendê-la, se observa a estrutura das relações entre os atores, realçando os nós, que são as posições que definem as localizações relativas dos atores nas redes, e os laços que se estabelecem pelos esses autores, fomentando um padrão de conexão, interação e densidade e difusão dessa rede. A amostra foi de 12 estudos, no recorte temporal de 2012 a 2022. Quanto à rede de coautorias, do Bitness, fica evidente que uma interação grande entre os atores Silvio Luiz Vasconcelos, Monticelli, Calixto e Garrido. Colocando em destaque o professor Silvio Vasconcelos como mais central no que concerne a rede de coautoria. Quanto à rede de colaboração entre as IES, fica evidente que o degree nessas IES fica entre a Unicinos, a FGV e a Univale, fomentada com uma proporção um pouco menor com a UFC e a Unifor, apresentando também a SPM, a EIG, a GEI e a FIEVALE, a FURB, a IPLERIA, a Uninove e a Universidade Federal do Mato Grosso. Quanto à rede de concitação, é bastante claro que o autor PEN, ele é o autor mais profícuo e evidente nessa rede, colocando assim, de uma maneira geral, tanto os estudos dele sobre a IBV, como também no que concerne suas parcerias com outros estudiosos, suas respectivas obras, colocando assim a sua influência na medida de centralidade de degree. Ele é também um dos autores que propôs o tripé da estratégia. O mencionado autor também ele fica em relevo com outros temas que interagem consequentemente e tendo um relacionamento próximo com o IBV. No caso dos negócios internacionais e governança corporativa. Quanto à rede two-mode de periódicos científicos, fica evidente que algumas revistas, as 11 revistas, periódicos, como o International Journal of Professional Business Review, a Internest, a Base, a Revista de Gestão, a Revista Brasileira de Gestão e Negócios, a Revista Alcance, a Gestão e Regionalidade, a Revista de Administração, Sociedade e Inovação, uma proporção um pouco menor, a Innovation and Management Review e a Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Integrados com uma força maior estão a Revista Eletrônica, ligadas aos principais autores, que é o Vasconcelos, Calixto e Monticelli e Garrido. As redes sociais, as palavras-chave que mais se apresentaram nesses estudos foi ambiente institucional, visão baseada em instituições e visão baseada em instituições. A conclusão, uma limitação que a gente pode ser verificada pelo fato de ter sido analisada somente uma base, que foi a base SPEL. Sugere-se, então, que para estudos futuros se amplie essa base, podendo analisar plataformas nacionais e internacionais, como a Cielo, a EBSCO, a Web of Science e Scopus, como também utilizar eventos científicos nacionais e internacionais e revistas científicas nacionais e internacionais legitimadas e consolidadas. Por fim, uma revisão sistemática da literatura sobre os temas abordados. O autor mais profícuo é Vasconcelos, tanto o mais profícuo como o mais central. As instituições mais prolíferas foram Unicinos, a FGV e a SPM, contudo, a FGV foi a mais central. Peng se destacou nas citações de seus estudos científicos, a Internest foi o periódico acadêmico mais produtivo e central, o tema internacionalização foi o mais publicado.
Logo, esse estudo traz duas grandes contribuições, a primeira relacionada ao tema IBV e a segunda referente aos indicadores métricos. Principais referências. Bom, eu acho que temos agora 8 minutos, não é, de discussão. Fabiane, que é debatedora, vou deixar você começar. Obrigada, professora. E logo a seguir abrir para caso tenham alguma questão. Certinho. Então, primeiramente, queria parabenizar a Rosane e o Henrique pelo trabalho. Eu achei que ficou muito interessante essa análise das redes sociais. Eu coloquei algumas sugestões ao ler o artigo de vocês. A primeira é que eu achei um grande diferencial vocês fazer essa análise da literatura, essa revisão com os artigos brasileiros. Eu achei que um ponto diferencial de vocês está aí. E eu achei que vocês poderiam incluir essa diferenciação no título de vocês. No final, quando vocês falam análise da sua produção científica, coloca a brasileira, para destacar esse diferencial. Porque quando a gente vê, né, esses artigos de revisões, a maioria a gente olha lá na sugestão de pesquisa futura, analisar essa análise brasileira. E vocês fizeram isso, então dá um destaque para isso no título, na questão de pesquisa de vocês. A segunda é que na introdução de vocês colocaram o porquê da SPEL. Eu achei que ficou muito interessante, ficou muito rico, mostrou o porquê analisar essa base. Só que ela poderia ir para a metodologia. Eu achei assim que nisso ficaria um texto mais fluido. Obviamente, colocar a SPEL sim na introdução, mas a justificativa para a utilização dela, passar lá para a metodologia. E em terceira sugestão que eu queria passar para vocês é em relação àquela tabela que vocês colocaram nos resultados sobre os temas mais abordados. Eu achei aquilo riquíssimo. Eu achei assim que vocês conseguiram mostrar o produto da revisão de vocês. Acho que isso que a gente espera quando que vê um artigo de revisão. Além de analisar, né, o que já foi produzido na literatura, ver o que para frente, o que pode. E se eu puder dar mais uma contribuição em relação a essa tabela, eu sugeriria, talvez, vocês colocassem esses temas por ano. Como que foram 12 artigos, vocês colocaram as categorias, o que já foi pesquisado, assim, desde o começo da amostra, o que está sendo pesquisado, para situar o leitor em relação ao que a literatura está demandando hoje. Eu acho que traria uma contribuição muito grande para o trabalho de vocês. Fora isso, vou deixar para os demais participantes agora, não vou tomar muito tempo, mas ficou muito bom, parabéns mesmo. Obrigado, Fabiane. Eu vou abrir, não sei se alguém tem alguma questão para colocar. Não? Então, eu posso fazer algumas considerações, Rosane? Com todo prazer, Se me professora. permite. Bom, eu percebi que você usou SPEL, até é diferente, não é? Porque nós estamos mais acostumados a ver os bibliométricos, não é? E as revisões de literatura usando EBSCO, Scopus, Web of Science, não é? Então, é um pouquinho diferente usar só o SPEL. É claro que o SPEL tem as suas limitações, não é? Mas também o seu objetivo era olhar a produção brasileira, não é? Só. Então não me parece parece-me que está ok, não vejo nisso nenhum problema, você só tem que ter uma justificação bem, bem sólida, não é? Para usar só SPEL, não é? Okay. Bom, aqui, fiquei com uma dúvida ao ler, que é, quantos artigos é que você coletou? 50. 50? Desculpe. Eu olhei, É 12, professora. 12, 50 foi um outro artigo que vai vir depois. Exato, eu vi que eram 12 e parece-me pouco. Achou Está pouco, a perceber? né? Pois Parece isso... muito pouco, porque visão baseada em instituições, há uma série de autores, eu mesma, o professor Manuel Portugal, há uma série de autores que usam muito visão baseada em instituições, não é? E está-me a parecer muito pouco, 12 artigos. Eu não sei se você apanhou, de facto, todos os periódicos, sei lá, por exemplo, a BAR, a RAC, RAE,
Está a perceber? Todos aqueles que são para além da internet, para além da base, claro, mas se você apanhou de facto todos os periódicos, porque está a aparecer 12 é muito pouco. Mas foi feito Talvez- recorte em cima, sim, por favor. Sim, talvez tenha que dar uma olhada, se calhar, alargar as palavras-chave também, não é? Certo, ok. Porque se coloca visão baseada em instituições, mas imagino que eles usam teoria das instituições, Sim. percebe? Uhum. Que usam outra denominação. Nomenclatura, certo. Então, Uhum. se calhar alargar um pouquinho mais as palavras-chave, não é? Ok, De repente olhar também, ver se está a apanhar todos os periódicos brasileiros, não é? certo. Olhar, fazer com o Qualis, talvez, fazer olhar Spell e Qualis ao mesmo tempo, não é? E ver se está a apanhar todos os periódicos. Certo. Fazer uma revisão, então, ok. Obrigada, professora. Não, é fazer, juntar duas coisas, junta Sim, Spell e verdade. olhe a lista de periódicos do Qualis, porque me parece que 12 pouco, está a perceber? Então é porque você não está a apanhar alguma coisa aí. Certo. Uhum. Tá? Ok. Depois, assim, eu achei muito curioso que o Silvio Vasconcelos ser central, e achei depois curioso que a instituição seja a FGV, porque o professor Silvio Vasconcelos é da Univali, né? Agora é SPM, mas Sim. então achei curioso que depois parece que as coisas não se conversam, está a perceber? Uhum. Tá, eu vou fazer uma Porque verificação, como então, é que ele é o mais profícuo e depois a instituição é a FGV? Está a perceber? Então, não sei se tem aí alguma justificação, mas dê uma pode olhada, ser. porque bem brasileiros, se forem olhar, não é? Quando forem analisar o seu artigo, Certo. se sabem, né? Todos se conhecem, não é? Que Sim. esta é uma área pequena, não é? Todos Uhum. conhecemos os professores, Certo. e ele não, e o professor Silvio não trabalha na FGV, na verdade quem estava na FGV era a Cíntia Calisto, não é? Uhum. Era um dos Ela autores que você tem aí. Então, ela até aparece. Dá uma olhada para ter alguma justificação disso, Certo. tá? Quem sabe seja porque foi a internacionalização e também o tripé da estratégia, eles foram as palavras-chave também que mais apareceram. Quem sabe Pode por conta ser. disso, pode ser que tenha dado esse quem sabe, um viés para o Silvio. Pode ser, mas dá uma olhada, porque parece que as Ok. coisas não estão conversando, tá? Certo, Se calhar ok. é só dar aí, fazer aí uma reescrita, né? Dar um jeito de ver Uhum. como é que você fez essa seleção. Ok. E por último, eu fiquei com pena de não ver, sabe? Eu fiquei assim, com um gostinho de quero mais. Está a perceber? Quando eu li o seu artigo, assim, eu acho que você podia ir mais longe, porque você tem uma tabela, a tabela 1, que é muito legal, não é? Porque traz os temas. Sim, os temas Mas abordados. depois você não desenvolve. E eu fiquei a pensar, nossa, aqui a tabela que é tão rica, não é? Que você poderia trabalhar nela e ir muito Sim. mais além de ter quem é o autor ou quem é a instituição. Uhum. Não, veja os Uhum. temas, quais são os Sim. temas que estão a ser mais abordados no Brasil, que estão a Sim. ser tratados. Será que eles que coincidem com aqueles que estão a ser tratados lá fora, por exemplo? É uma discussão que você poderia fazer, não é? Com certeza. E que Quem sabe poderia até no ser próximo artigo. interessante, não é? Dizer, quais são os temas que estes autores nesta área estão a trabalhar, não é? E assim, há espaço para mais, está a perceber? A sua discussão pode ir muito além. Pode E gerar se até um for, artigo único sobre os temas. não, até eu acho que você pode acrescentar, de repente tirar até alguns gráficos ali que talvez não digam tanta coisa, não sejam tão relevantes, e acrescenta essa parte dos temas que é muito mais relevante, está a perceber? E porquê? Porque é que eu digo isto? Para você ter uma contribuição mais forte. O problema dos artigos de bibliometria e revisão de literatura é que a contribuição é difícil de fazer, está a perceber? Sim. Então, se ficar só pelas coisas mais básicas, vão lhe perguntar, and so what? Né? E então? Qual é a contribuição do seu artigo? Está a perceber? Então, eu já antecipando isso, já lhe estou a dizer, desenvolva esta questão dos temas da tabela 1, que é para você ter uma contribuição mais forte, tá?
Correto. Muito obrigado, professora Cláudia. Eu acredito que tanto essa sugestão como da Fabiane, que colocou para a gente colocar a temporalidade dos temas, é interessante porque a gente pode ver a evolução dos mesmos, né? Então, o que está chegando como da hora, que a gente possa explorar mais, né? Interessante. Muito obrigada. Pronto, e com isto, vamos lá passar, que eu já estendi-me aqui mais do que devia, né? A gente depois volta lá no fim, que a gente tem mais, que acho que são uns 20 minutos para a discussão final, então lá no fim a gente volta lá. Então, com isto temos o nosso segundo artigo, que é o tripé da estratégia, análise de sua produção científica sob a ótica da análise de redes sociais, que é do professor Henrique Ribeiro e da Rosane também, ó. Então, ó, toca lá, Rosane, de novo. Posso reproduzir? Pode. Nesse seminário de 2022, eu sou a professora Rosane Corrêa, ligada à Universidade Estadual do Piauí. Meu parceiro de pesquisa é o professor Henrique César Melo Ribeiro, da Universidade Federal Delta do Parnaíba. Nosso trabalho tem como título Tripé da Estratégia, a análise de sua produção científica sob a ótica da análise das redes sociais. O tripé da estratégia, ele sustenta todas as ações que indústrias, empresas trabalham para consolidar a forma de gestão. Nós também tratamos da análise das redes sociais, que é uma forma de análise bibliométrica, para que pudesse compreender melhor como estava acontecendo a divulgação do tema tripé da estratégia. Teve como pergunta norteadora quais as redes sociais formadas da produção científica do tema tripé da estratégia divulgado nos periódicos científicos indexados na EBSCO e na SPEL. Pelo tripé da estratégia, as principais vertentes dessa estratégia trabalha a Industry Based View, Resource Based View e Institution Based View. O método foi a análise das redes sociais, utilizando a plataforma a EBSCO e a SPEL, trabalhando a rede de colaboração OneMode e TwoMode, no recorte temporal entre 2008 e 2022, onde foram identificados 50 estudos. As redes de coautoria, de GRI, elas evidenciaram uma rede de coautoria realçando a centralidade de grau composta por 126 nós e 324 laços, evidenciando alguns autores mais profícuos, como Fortes, Souza Filho, Gazavara, Beques, Su, Pen, Bal, Vasconcelos, Garrido, Herédia, Walter e Jorge, Veja, Rubinhos, Alejandro, Flores e Yang. Na rede de colaboração entre as IES, degree dessas IES, ficam mais fortalecidas e identificadas a The Chinese University of Hong Kong, University of Texas, Zhejiang University, University of Missouri, Universidade of Alabama, Peking University, a Universidade de Fortaleza, a Escola Superior de Propaganda e Marketing e a Curtin University. A rede social TwoMode dos autores e periódicos científicos fica evidente alguns bens centrais como a International Business Review, o Journal of International Business Study, Academic Management Perspectiva, Global Strategy Journal, Sustainability Journal of Technology Management Innovation, Duneville International Business Review, Revista Alcance, Revista Negócios, o Journal of Business Research e a Revista Ibero-Americana de Estratégia. Quanto à rede social das palavras-chave, degree, as palavras mais evidentes foram Strategy Triple Perspectiva, Industrial Management, China, Research Based View, Strategy Triple, Strategic Based View, International Process, International Business, Energy Markets, Internationalization, que foi a mais evidenciada. A palavra mais evidenciada foi essa palavra. Quanto à rede TwoMode de autores e temas, a palavra internacionalização ficou bastante evidente, desempenho empresarial, educação superior, desempenho exportador, empresas multinacionais de economia emergente,
visão baseada em instituições, a inovação e empresas de mercados emergentes. Como conclusão, nós temos o autor mais profícuo e central, Penn e Mike Dove. A Universidade de Missouri e Cheong foram as mais influentes. O periódico científico mais relevante foram o International Business Review, Journal of International Business Studies. As palavras-chave mais visualizadas foram International Relations. Os temas mais publicados e, consequentemente, os mais centrais foram internacionalização de empresas de mercados emergentes. Conclui-se, portanto, que a feira de estudo investigou a produção científica do tema tripé da estratégia por meio da formação das redes sociais de autores, manifestando assim informações de conhecimento em estado da arte, contribuindo para o maior aprofundamento do saber, difusão e socialização desse assunto na literatura científica nacional brasileira. Como limitação do estudo, podem ser observadas o relacionamento ter sido realizado somente em 2 bases, né, que foi a EBS e a SPEL. Sugere-se para futuros estudos a ampliação dessa pesquisa utilizando para isso outras plataformas, como a Web of Science e o Scopus, como também utilizar eventos científicos nacionais e internacionais e revistas científicas nacionais e internacionais legitimadas e consolidadas na academia na área do conhecimento do tripé da estratégia. E, por fim, fazer a revisão de concitação e revisão sistemática da literatura. As referências principais. Obrigada, Rosane. Eu vou passar para a Fabiana e depois abrir para perguntas de novo. Tá? Só um minutinho, por favor. Sim, claro. Obrigada. Mais uma vez, Rosane, parabéns a você e o Henrique pelo trabalho. Eu coloquei algumas considerações ao ler o seu trabalho. A primeira é em relação à introdução, que logo depois que você apresenta o objetivo, você apresenta uma contribuição. Só que aí depois você apresenta uma justificativa e depois apresenta outra contribuição. E quando que eu li e falei, aqui, beleza, contribuição do estudo. Aí depois eu vi a justificativa, eu vi outra contribuição. Aí, assim, para ficar mais harmônico, seria interessante vocês agruparem essas contribuições num parágrafo só. Aí já ficaria bem mais completinho, mais robusto. Em relação à metodologia, o primeiro parágrafo ele ficou muito longo. Talvez seria interessante vocês fazerem uma quebra, que eu acho que não perderia o sentido, ficaria bem fluido ainda, mesmo se dividisse em 2. Mais uma vez, eu sugiro, né, que vocês apresentaram lá na introdução a justificativa do porquê da EBESCO e também da SPEL. Óbvio, falar que, né, que a pesquisa foi feita nessas 2 bases, só que falar a justificativa na seção da metodologia, porque deixou a sua introdução muito longa. E diferente do outro trabalho, nesse eu senti falta de uma tabela com os temas abordados. Acho que ficou faltando esse produto da sua revisão. Sua revisão ficou muito interessante. Só que dá um gostinho do que mais, sabe? Tipo, do que está sendo pesquisado realmente, além desses autores, das escolas, que é interessante, mas queria saber dos temas. Então, acho que um tema de abordados, ou então uma agenda de estudos futuros, enriqueceria muito o seu trabalho. E só uma observação, achei muito inteligente da parte de vocês, que nesse trabalho vocês pegam e falam que seria interessante fazer uma revisão do biomédico, uma revisão sobre a visão baseada em instituições. Aí vocês pegam e fazem, eu achei isso muito interessante, parabéns. Obrigada, Fabiana. Vou abrir para questões. Alguém tem alguma questão? Não? Então eu vou aqui fazer rapidamente só aqui algumas considerações, tá, Rosana? Então, neste artigo, assim, em termos de metodologia, ele é muito semelhante ao outro, não é? Só que o tema aqui abordado é outro. Mas aqui você pega 2 bases, pega a EBSCO e o SPEL, não é? Eu tenho aqui uma sugestão para si, é assim, ficou um pouquinho estranho, quando a gente olha as análises, ver um grupo como Mike Peng e Bao numa rede, está a perceber? E depois os autores brasileiros na outra. Fica um pouco estranho.
está a perceber? Ver periódicos como o Journal of International Business Studies e Journal of World Business, International Business Review, e depois ver o periódicos brasileiros, está a perceber? Está um bocadinho estranho. Qual é a minha sugestão? Separe as análises, está a perceber? Separa as análises, o que é feito no Brasil e o que é feito lá fora. Está a perceber? Sim. Fica menos... Sim, primeiro, sim. você consegue depois ter uma forma de discutir e comparar, Sim. tá? Do que se colocar assim, que nós olhamos e parece é uma coisa assim, mas Mike Peng misturado com outros autores, assim, né? Parece que fica uma coisa meia estranha. Sim. Depois eu tenho aqui uma questão na sua metodologia, que é, você pegou como palavra-chave basicamente tripé da estratégia, certo? Sim. A única palavra-chave em 3 línguas, não é? Falta aqui palavra-chave. Está a perceber? Porque você só apanha artigos que tenham escrito no título, imagino eu, não é? Ou no resumo, tripé da estratégia. Nas palavras-chave também. Exato, pronto, mas tripé da estratégia, mas temos tantos artigos que trataram do tripé da estratégia e que não lhe chamam isso, está a perceber? Que você se calhar tem que acrescentar aqui as visões, não é? A visão baseada em recursos, a visão baseada em instituições, a visão baseada em indústria, está a perceber? Sim. Faltou essas palavras-chave Sim. para colocar como filtro, porque às vezes os autores não escrevem como tripé da estratégia nos Trabalham principais. separadamente. Ok. Então separa, porque eles podem ter usado as 3 e não lhe chamarem tripé, está a perceber? Certo. Para evitar o gap. Faltou isso, porque você apanhou 50 artigos, novamente está-me a parecer pouco, ainda mais porque você agora aumentou, tem SPEL e EBSCO, não é? Então, se você colocar as 3, mais os 3, está-me a parecer poucos artigos. Sim. Nós sabemos que sempre que a gente faz uma revisão de literatura e pega, só pegando os do Peng já seria um monte, está a perceber? Depois pegando os do Bau e pegando aí outros autores que trabalharam estes temas e que não estão aqui. Está a perceber? Então eu sugiro que você aumente, porque está aqui, novamente dá uma olhada nos periódicos, de repente, para ver se está a pegar os periódicos todos do Brasil e lá fora, não é? Eu lá fora acho que você pegou até mais, na verdade, porque você pegou os principais de International Business, eu vi que eles estão ali num dos seus gráficos. Sim, estão. Mas os brasileiros, tenho dúvidas se você está a pegar todos os que poderia, está a perceber? Quem sabe eles ficaram fora realmente na definição das palavras-chave, títulos e resumos, eles ficaram excluídos. Eu isso acho pode que ser sim. possível de uma revisão para que seja incluído e dê mais robustez, então, ao estudo. Eu acho que sim, Rosane, que você reforça isso, vai melhorar consideravelmente depois as suas análises e as suas discussões, tá? Se separar, ainda por cima, se você separar, EBSCO, fazer com os da EBSCO e fazer com os SPEL, não é? Ou com os internacionais versus os brasileiros, a sua discussão pode ficar muito mais interessante. Bastante. Está a perceber? E faz confrontação e integração ao mesmo tempo, né? Exatamente, você consegue comparar e integrar de alguma maneira e consegue ir muito mais longe na discussão, está a perceber? Ok. E depois, novamente, eu também estou como a Fabiana, ficou aqui a faltar os temas, né? Apesar de nós sabermos que era o tripé, não é? Que é as 3 visões, mas na verdade nós ficámos sem saber. Então, se é Peng, a gente sabe que é a visão baseada em instituições que vai predominar, não é? Mas não aparece aqui a visão baseada em recursos, não se refere a nada que tenha a ver com a visão baseada em indústria, então faltou aqui uma discussão, faltou aqui de saber assim, mas os autores, o que é que eles privilegiam, ou como é que eles abordaram este tripé, certo? Ou quais foram as análises que foram feitas, que contribuições surgiram deste assunto, está a perceber? Ficou a faltar ir mais além também.
Certo. não é? Professora Cláudia, esse trabalho foi feito com o professor Henrique. O professor Henrique ele está fazendo um relatório de Eu conheço, ele Tu é muito, conhece o é professor um Henrique? Ele querido. está aqui até comigo aqui, porque ele é meu esposo, a gente trabalha junto, né? Ele está aqui ouvindo as discussões. De vez em quando ele dá umas pitacas. E como ele tem, assim, o trabalho do relatório dele, ele trabalha a internacionalização e essa parte da inovação dos emergentes, então o estudo ele se deu fazendo primeiro esse da visão e depois o seguinte, como se fosse um resultado do outro. Mas eu achei assim as ideias que vocês deram muito interessante da importância que os temas têm, e ao integrar 3 conteúdos que são estratégia pura e fazer isso de uma forma que contribua, né, com a evolução da temática da... Eu já estou a pensar, na verdade, Rosane, eu já estou a pensar que vocês querem publicar, não é? Portanto, para publicar o artigo, eu já estou a tentar dar algumas indicações para vocês passarem para a fase de revisão e já evitarem algumas críticas iniciais, não é? Com Então, certeza. Uhum. né? E a contribuição é sempre grande crítica neste tipo de artigos. Certo. E a metodologia é outra, não é? A gente sabe, não é? Olá, Henrique, tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia, Fabiane. Bom dia, professora Cláudia. Um prazer estar presente aqui Bom dia aos demais, né? É um Nossa, prazer estar... Henrique, você está com uma barba gigantesca, já há Estou muito com a tempo barba não via, grande. você já está diferente. Pois é, aí a gente fez esses estudos, professora. A Rosane me ajudou muito, né? Porque o meu foco é o relatório de estágio que eu estou fazendo com o professor Manuel. Uhum. Ele tá me supervisionando lá na empleiria, né? Sim, eu já Relatório. imagino que ele não vai deixar passar estas coisas. Então. Não, eu sei. Aí, mas só que esses nossos estudos é um meio para um fim, né? Eu busquei especificamente verificar quais os principais autores, as citações para melhorar o meu artigo principal, que Uhum. até ontem eu finalizei as análises estatísticas dele, né? Que o foco é visão baseada em recursos e internacionalização dos produtos dos programas de pós-graduações aqui no Brasil, né? Então, Uhum. finalizei ontem. Eu até falei com o Manuel ontem, ó, tô finalizando daqui a A ver, 15 ó. dias e entrego para você. Mas a Rosane me ajuda muito, porque ela integra o conhecimento dela também de estratégia, e o nosso foco é tentar criar um conhecimento novo para a área, né, de estratégia. E outra coisa, quando acontece de não aparecer algum autor, algum estudo, justamente por causa das palavras-chave, né? Claro que A é. gente utiliza as palavras-chave, a gente delimitou bastante. E se a Talvez gente aumentasse demasiado, Henrique, talvez demasiado, está a perceber? se a Você... gente aumentasse o número de palavras-chave, ficaria um estudo muito grande, né? Porque o tripé ele engloba os 3, Sim, mas indústria. também 50 artigos está-me a parecer pouco, está a perceber? Porque são 2 bases de dados com diferentes periódicos, pegando internacionais e pegando brasileiros, está-me a parecer pouco, está a perceber? Mas eu acho que vale a pena, Henrique, mas você trabalhar nisso, eu acho vale que a para pena para início de conversa publicar, tá não bom. é? Eu acho que para início de conversa, né, fazer um estudo preliminar, né, e com essas sugestões suas da professora Fabiane, a gente amplia o nosso escopo, né, de estudos para a gente fomentar esse estudo e tentar melhorar ele a posteriori. Claro, Agradeço claro. agradeço muito as sugestões suas e da professora Fabiane, e eu vou ver se eu aparo um pouco mais a barba. Bom? Quase não o reconhecia. Bom, vamos lá, vamos continuar para não prejudicar os outros autores. Ora, em seguida nós temos o trabalho... Ai, meu Deus, que eu agora andei demais, esperem lá, desculpem. O trabalho Internacionalização e Disclosure de Riscos nas maiores companhias abertas do Brasil. Os autores são a Ana Thaís, o professor José Glauber, Alessandra Carvalho e Hugo Santana. É a Ana que vai apresentar o artigo, certo? Isso.
Prezados professores e congressistas, eu me chamo Ana Thaís e irei falar do trabalho Internacionalização e Disclosure de Risco nas Empresas nas maiores companhias abertas do Brasil. Esse trabalho foi realizado juntamente com os autores José Glauber, Alessandra Carvalho e Hugo Santana. A internacionalização ela surge como estratégia de expansão, no qual as empresas buscam inovação e seu possível crescimento. Porém, nesse processo de internacionalização, as empresas estão expostas a informações assimétricas e riscos substanciais. Então, nesse trabalho, nós iremos falar da relação entre a internacionalização e os riscos corporativos, utilizando a teoria do disclosure, que aborda essa discricionariedade no qual as empresas divulgam suas informações. E nesse trabalho, iremos abordar o disclosure de risco, no qual vai nos fornecer informações de como é que as empresas estão gerenciando esses riscos num processo de internacionalização. Então, nessa questão de pesquisa, como se relaciona a internacionalização e o disclosure de riscos nas maiores companhias abertas brasileiras. E o nosso objetivo é relacionar a internacionalização e o disclosure de riscos não financeiros das empresas, divididos em 4 subcategorias: riscos não financeiros operacionais, riscos não financeiros de dano, riscos não financeiros de integridade e riscos não financeiros estratégicos. Bom, então nós iremos fazer a relação causal entre esses dois construtos, uma vez que uma firma com atuação no exterior, ela tende a divulgar mais informações ao mercado. Iremos abordar um contexto de um país emergente, que no caso é o Brasil, e iremos analisar a qualidade dos disclosure de riscos não financeiros em empresas mais ou menos internacionalizadas, mais e menos internacionalizadas, ainda não explorado devidamente pela literatura. Iremos também ter contribuições tanto para o mercado como para o ambiente acadêmico. Nosso referencial teórico, nós dividimos em 3 tópicos. Nós abordamos o perfil de internacionalização das empresas, a teoria do disclosure e evidenciação de riscos, e terminamos com internacionalização, disclosure de riscos e hipóteses de pesquisa. Nossa hipótese de pesquisa é que o perfil de internacionalização da empresa gera diferenças no nível de disclosure de riscos. Nosso método, ele é descritivo, documental, com abordagem quantitativa. E a nossa amostra, ela foi composta pelo ranking das 100 maiores empresas de capital aberto, divulgada pela revista Exame nos anos de 2017 a 2019. Ou seja, totalizamos com uma população de 300 empresas. Porém, nós excluímos empresas duplicadas, que estavam ranqueadas em mais de um exercício. Então, nós excluímos 181 empresas. Então, nossa amostra parcial ficou em 119. Porém, a gente também excluiu 8 empresas que não divulgaram em seus formulários de referência a parte de riscos entre o período de 2016 e 2018 em algum dos anos. Então, nossa amostra final ficou como 111 empresas. Então, a gente fez essa coleta de dados através do ranking das 100 maiores de capital aberto da revista Exame, no triênio de 2017 a 2019, utilizamos o formulário de referência da seção 4, que aborda sobre os riscos, do triênio de 2016 a 2018, utilizamos a economática, formulário cadastral e o website da B3. Como variável de internacionalização, nós utilizamos 4. Nós utilizamos a participação estrangeira de capital, utilizamos a quantidade de países onde a empresa negocia suas ações, no qual nominamos de internacionalização das ações, internacionalização das receitas, que é a proporção de receitas derivadas do exterior em relação à receita total, e internacionalização dos mercados, que é a quantidade de países onde a empresa possui instalação. Todas essas fontes de dados foram realizadas através do formulário de referência. Na nossa variável de disclosure, nós fizemos uma escala de 0 a 4, onde 0, as empresas não têm nenhum tipo de divulgação dos riscos, e 4, ela divulga de forma detalhada, com números e textos de qualidade e quantidade. Então, nós tivemos um índice com 124 pontos, encontrados a partir de 31 fatores de riscos, distribuídos em 4 subcategorias: operacionais, de dano, de integridade e estratégicos, todos riscos não financeiros. Então, nós utilizamos o formulário de referência e fizemos essa análise. Então, para chegar no nosso objetivo, nós utilizamos uma análise descritiva e teste de diferença entre médias. Nossa estatística descritiva, nós fizemos análise dos indicadores de internacionalização e disclosure de riscos não financeiros, através de sua média. E nós percebemos que a média
com esses indicadores, não houve muita alteração, mas observamos que a maioria das empresas, elas são internacionalizadas comparadas às não internacionalizadas em todos os anos. E no ano de 2016, 2018, olhando de forma geral, nós percebemos que o indicador de participação estrangeira de capital, nós observamos que o indicador internacionalizações, ela possui a maior média, enquanto a internacionalização dos mercados, ela possui a menor média, e que as empresas internacionalizadas, elas possuem a maior média comparada às empresas não internacionalizadas. Então, a gente pode observar que as empresas, elas tendem a divulgar suas informações ao se internacionalizar. Nós realizamos o teste de Mann-Whitney, e aí a gente percebeu que para o indicador de riscos operacionais, as empresas internacionalizadas e não internacionalizadas não há uma diferença significativa para nenhum dos indicadores. No caso de disclosure de riscos de dano, em relação às empresas internacionalizadas e não internacionalizadas, a gente percebe que não há uma diferença significativa para os indicadores de participação estrangeira no capital social e internacionalização das ações, mas há uma diferença significativa nas internacionalização das receitas, dos mercados e de perfil de internacionalização, que é que a gente utiliza todos os indicadores juntos. E a gente percebe que há uma média maior, há uma diferença significativa maior para as empresas não internacionalizadas. As empresas tendem a divulgar os seus riscos de danos, as empresas não internacionalizadas tendem a divulgar maior os seus riscos de danos. Nosso risco de integridade, a gente percebe que há uma diferença somente no indicador de internacionalização das ações, certo? Nos outros, não há nenhum tipo de diferença significativa. E também percebemos que as empresas internacionalizadas, elas tendem a divulgar mais o seu risco de integridade. Nosso risco estratégico, a gente percebe que há uma diferença significativa em todos os nossos indicadores. E aí a gente percebe que no risco estratégico há uma diferença significante. De forma geral, a gente percebe que a maioria das maiores empresas de capital aberto do Brasil possui pelo menos um indicador de internacionalização, e em sua maioria internacionaliza-se através da participação estrangeira do capital social. E empresas que não praticam determinado indicador de internacionalização possuem menores médias de disclosure de riscos não financeiros, quando comparado com empresas que possuem determinado indicador. Também percebemos através do teste de Mann-Whitney que sugeriu algumas subcategorias de riscos não financeiros também são afetadas em razão da inserção internacional das empresas. Então, esse estudo ele contribui para o estudo da internacionalização como um fator que pode estar relacionado ao disclosure de risco, e a limitação é o número de empresas utilizadas, e a gente sugere que amplie a amostra. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E eu vou passar a palavra para a Fabiana, de novo. Bom, parabéns, Ana. Nossa, ficou muito interessante o trabalho de vocês, muito rico. Eu achei muito interessante, porque nos resultados, às vezes, eu ficava com os porquê, no parágrafo seguinte você já solucionava. Achei que isso foi muito rico para o trabalho. Eu tenho apenas duas contribuições. A primeira está relacionada com a hipótese. Como vocês fizeram hipótese única, para vocês avaliarem se vale a pena deixar essa hipótese no trabalho, porque como que a hipótese única ela está muito relacionada com a questão de pesquisa, para não dar essa confusão, sabe, nos resultados e na conclusão, se você respondeu a hipótese ou a questão de pesquisa. Então, dá uma reavaliada. E em relação também, agora é mais assim, de coerência, no quadro 1, vocês apresentam a variável, a referência, como forma de operacionalização e depois as fontes de dados. Para ficar uma leitura mais fluida, eu sugeriria que vocês colocassem essa referência na última coluna, que aí ficaria mais assim, linear. Você veria qual era a variável, como que vocês operacionalizaram, como que foi, onde que foi coletado e a referência, em quem que vocês basearam. Só uma questão mais assim de leitura mesmo, para ficar mais harmônico. Bom, as minhas sugestões foram essas e obrigada. Obrigada, Fabiana. Vamos abrir para perguntas?
Ninguém tem perguntas. Hoje está tudo muito silencioso. Mas pronto. Eu tenho aqui alguns comentários, Ana, algumas dúvidas, na verdade, que me surgiram quando olhei o seu artigo. Eu percebi que vocês têm um trabalho enorme de coleta de dados aqui. Enorme. Parabéns, porque é ir atrás, tipo formiguinha, né, de formulários de referência, de buscar todos aqueles dados de disclosure de riscos, não é fácil, não é? Então, Bem minucioso mesmo. foi bem minucioso. Isso Isso dá para perceber quando se lê os procedimentos metodológicos, quando se vê todo o cuidado que vocês tiveram em buscar os dados. Daí vem a minha próxima sugestão, que é assim, com tanto trabalho, eu acho que vocês podiam ir muito mais longe no vosso artigo. Entende, Ana? Vocês já têm os dados, mas depois eu acho que vocês ficaram-se nas análises pelas diferenças de média, né? Então parece que podiam ter ido mais longe, sabe? Vocês já têm todos os dados, talvez ir mais longe como? Por exemplo, aqui você fala aqui o que vocês foram ver foi internacionalização das empresas e o uso do disclosure de riscos, né? Neste caso, riscos não financeiros. Mas eu senti falta, quando estava a ler, primeiro de uma integração maior destes dois assuntos. Tá? Parece que está separado, uma coisa é internacionalização, outra coisa é disclosure. Quando, na verdade, você tem que conseguir fazer uma integração destes dois temas, tá? Porque é que você como é que de alguma forma empresas que internacionalizam usam este disclosure de riscos, ou como é que se relaciona, tá? E daí vem a minha próxima sugestão, que é, na sua revisão de literatura, está também muito separado, não é? E vocês pegam, e depois eu fui olhar as referências bibliográficas, né? Todas as referências, e vocês têm artigos muito pipocados. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês têm coisas de turismo, de periódicos de turismo, coisas de periódicos de finanças, coisas de periódicos de áreas que parece que falta ali qualquer coisa, não é? Vocês têm alguns, eu vi que tem Strategic Management Journal, tem International Business Review, mas eu diria assim, falta mais sobre internacionalização e falta mais sobre esta integração destes, assim, como é que os artigos, como é que os trabalhos sobre internacionalização têm tratado esta questão da disclosure de riscos, está a perceber? Têm abordado, não têm abordado? Onde é que está a sua lacuna? Está a perceber? Fica mais fácil se você pegar artigos de journals que sejam da área de internacionalização, né, e ir ver como é que eles têm abordado esta questão do disclosure de riscos, está a perceber? Têm abordado, não têm abordado, tá? Encontra a sua lacuna, que é para justificar o seu estudo, está a perceber? Quando você fizer isso, o seu estudo alavanca bastante, tá? E outra coisa que é, na hipótese 1, você só considera que há diferença, né? Mas qual é o interesse de ver se há diferença? Quando você podia ir muito mais longe, está a perceber? E vai mais longe como? Olha o que é que tem sido abordado sobre esses dois temas, como é que tem sido estudado esses dois temas em conjunto, tá? E depois, você já tem os dados de disclosure de riscos, não é? Então, você já tem os dados sobre internacionalização. Então, talvez seja de você ir mais longe no seu modelo conceitual, na sua proposta de hipóteses, está a perceber? E ver como é que é usada. Aliás, você tem uma série você detalhou o disclosure de riscos, né? Você criou ali uma série de variáveis, por assim dizer, não é? Então talvez seja de você ver, então empresas que são mais internacionalizadas têm uma maior participação de ações, é assim uma coisa, não era? Agora está-me a falhar aqui, mas deixa-me olhar. Tem uma maior participação estrangeira no capital, certo? Empresas que se internacionalizam mais têm uma maior internacionalização das receitas. Está a perceber? Aproveitar essas variáveis e criar umas hipóteses
E daí você consegue fazer também depois um tratamento estatístico muito mais robusto. Está a perceber? É uma coisa natural, porque vocês já têm os dados. É só vocês têm que trabalhar esta parte teórica de integração de temas e trabalharem melhor o vosso modelo conceitual, tá? Ou seja, as vossas hipóteses. E depois irem mais longe no tratamento estatístico. Eu acho que o vosso artigo tem um potencial enorme, tá? E vale a pena vocês investirem, porque vocês já perderam tanto tempo a ir buscar os dados, não é? Que vale a pena vocês trabalharem um pouquinho mais nesse artigo, tá? Para aumentar o potencial e para aumentarem a probabilidade de publicação em seguida, porque se vocês derem esta alavancada, com certeza vão conseguir publicar num periódico melhor. Tá, Ana? Muito obrigada, adorei as considerações. Realmente eu vou trabalhar um pouco, nós iremos, né, trabalhar mais em relação ao modelo conceitual da hipótese e trabalhar mais esses métodos estatísticos. E a parte... Muito obrigada. Trabalha a lacuna, trabalha essa parte... Trabalha a lacuna, sim. Trabalha o gap, trabalha esta parte de ver como é que vocês integram dois temas, porque eles neste momento estão separados, tá? E eu sei que existem artigos que trabalham a questão da internacionalização olhando o disclosure de riscos, tá? Então vai dar uma olhada nos periódicos da área de International Business e faz essa integração. Acha a lacuna e trabalha a partir daí com esse modelo, com essas variáveis que vocês já têm os dados, tá? Muito obrigada, professoras. Bom, com isto eu acho que podemos avançar para o outro próximo artigo, né? Que é Country Reputation and Brand Identity. What is the impact in the market performance of internationalized family-owned Brazilian wineries? É um artigo do Jefferson Monticelli, Renata Bernardon, Marcelo Kurth e Ivan Garrido. Tudo aqui, sinto-me quase assim familiarizada com todos estes autores. Quase todos. Acho que só não conhecia o Marcelo, na verdade. Então, vamos lá. Estou super curiosa. Tudo bem? Eu me chamo Marcelo Kurth e nós vamos apresentar aqui para vocês o nosso artigo para o SEMEAD. Então, o título do paper ele já fala sobre a reputação do país, né, e a identidade da marca como sendo um dos fatores de impacto para a performance no mercado de empresas vinícolas do Rio Grande do Sul, né, de maneira mais específica do Brasil, mais amplo no Brasil, e que são empresas familiares. Então, a gente identifica, né, como que as empresas familiares representam um domínio bastante grande de negócios ao redor do mundo, e muitas empresas familiares elas estão envolvidas de maneira direta ou indireta na internacionalização. No entanto, o processo dessa internacionalização das empresas familiares, ela ainda é pouco, ela vem crescendo, mas ainda deixa algumas lacunas, tá? Então, o nosso gap de pesquisa está muito ligado aos modelos e ao impacto que isso tem, principalmente se tratando da identidade dessa marca familiar, porque também a gente identifica que esse mercado, o mercado de vinhos, né, ele tem uma criação interna muito forte, e como que isso acontece no processo de internacionalização? Qual o impacto disso no processo de internacionalização? Imagine uma empresa desse mercado que queira se internacionalizar primeiro, né? Seja mais local e menos local primeiro.
Então, quais os fatores influenciam na internacionalização de empresas familiares e a influência da identidade da marca e também do país, né? Da imagem do país. Então, o objetivo é analisar a influência da reputação do país e da identidade da marca na performance do mercado internacionalizado das empresas familiares. E o problema de pesquisa é como que a reputação e a identidade dessas marcas vão influenciar, né, na internacionalização. E aí também levando em consideração questões internas, tá? Esse é o nosso framework. De um lado a gente tem então a reputação do país, que pode ser alta e baixa, e abaixo a gente tem a identidade da marca, que também é alta e baixa. Em termos de mercados internacionais e mercados domésticos e as performances. Dentro das proposições que nós temos, então, a primeira é os negócios familiares em mercados internacionais, a performance deles pode estar relacionada, pode ser ampliada pela identidade da marca e também pela reputação do país. Então, a gente entende ali no item 1.1 que está relativamente positivamente sendo influenciada no mercado doméstico e positivamente também sendo influenciada no mercado internacional. Já na reputação do país, a gente entende que a reputação pode fortalecer os relacionamentos entre a identidade e também a interna e externa. O método é um método qualitativo, uma abordagem qualitativa de múltiplos casos desenvolvidos dentro da indústria de vinhos do Brasil. Nós escolhemos essa indústria por alguns critérios bem específicos, né? Nós numeramos 3 ali. Primeiro, que ele é composto por empresas muito heterogêneas, de negócios familiares. Segundo, ele está presente em diferentes níveis de internacionalização. Algumas empresas já têm uma caminhada bastante significativa, outras ainda nem entraram, mas bebem, né, com perdão da redundância do mercado, bebem dessas empresas que já estão mais à frente. E o terceiro é que há uma percepção bastante significativa de influência das indicações geográficas da onde o vinho está. A unidade de análise aqui é a indústria e não o player, né? Utilizamos dados primários e secundários. Realizamos 19 pesquisas em profundidade com representantes desse mercado, vinícolas, agências reguladoras. As entrevistas foram realizadas por meio de um instrumento semi-estruturado e nós temos aqui 5 categorias que foram analisadas e também trianguladas após uma análise de conteúdo. O software utilizado para essa análise foi o NVivo 12. Como resultados, identificamos aqui que a reputação do país ela tem um relevante papel no desenvolvimento dessa internacionalização, porque ele permite um reconhecimento internacional daquela marca. Então, pensem um vinho
de uma determinada uva chilena, um vinho de uma determinada uva portuguesa ou francesa. Observem que esses 3 mercados, eles são mercados bastante conhecidos por essa reputação. A internacionalização é algo deliberado como estratégia para os negócios familiares, mas que deve ser reconhecido internamente, né, para depois ter essa etapa de internacionalização. Algumas referências que foram usadas no paper. O tempo é curto e eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar para a Fabiana. Obrigada, Marcelo. Excelente trabalho. Achei que ficou muito rico. Eu amei esse framework que vocês construíram e principalmente por no final, na seção dos resultados, vocês localizar, né, contextualizarem, colocar seus resultados nesse framework. Eu achei que ficou muito interessante, muito rico. Parabéns. Eu fiquei com algumas questões, algumas dúvidas em relação à parte metodológica. Eu li o seu trabalho antes de assistir o vídeo e eu fiquei pensando antes de quais regiões que eram, né? Depois no vídeo que você comentou que é lá do Rio Grande do Sul. Então, talvez seria interessante dar uma situada lá na metodologia, até mesmo por conta, né, dessa grande diversidade que é o Brasil, seria interessante. E uma outra questão que eu tenho para você é por que 19 empresas? Como vocês chegaram nessa amostra de 19 vinícolas? Obrigado. O número das vinícolas, não só das vinícolas, mas também ali entram as agências reguladoras do negócio. Ele veio a partir das principais empresas da agência reguladora. Então, a agência reguladora tem um ranking, e aí também, assim como tem lá o Wines of Portugal, Wines of Chile e outros, a gente tem aqui o Wines of Brazil. Então, o Wines of Brazil tem um ranking ali de empresas que internacionalizam e acabam de alguma forma, sabe? Então, nós usamos aquele ranking. Eu acho que era uma boa a gente situar também é uma boa reflexão essa tua, viu? E a partir desses rankings, essas 19 foram que aceitaram participar da entrevista? Sim, tem mais isso ainda. Tem esse detalhe, né? Que é a parte difícil do pesquisador. Sim, tem mais isso. Essa foi uma... Foi interessante porque as principais, é impressionante isso, as principais eles topam de uma forma muito orgânica em fazer a participação, sabe? E os menores é que nós temos mais dificuldade de acessar e eles participarem desse processo. Mas todos os grandes players estão ali. Certo, obrigada, Marcelo. Minhas dúvidas eram essas. Professora Kraut está com a palavra. Primeiro vou perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Não? Tudo muito silencioso hoje. Bom, primeiro parabenizá-lo, não é, Marcelo? Eu conheço alguns dos autores desse artigo, o professor Monticelli, o Ivan Garrido, e tenho aqui algumas considerações, tá? Primeiro, também muito trabalho aqui, novamente também, vocês têm aqui muita coleta de dados, também um trabalho, um esforço grande, e novamente eu vou dizer a mesma coisa, acho que vocês ainda podem dar uma alavancadazita aí, né? Como? Então, eu vou lhe dizer aqui, eu gosto muito da sua matriz, da figura 1, né? E depois quando você recupera a figura 2, tá? Mas eu tenho algumas dúvidas ali na parte teórica, eu acho que vocês têm que ir um bocadinho mais além. Porquê? Porque vocês trabalham 3 coisas em conjunto, não é? Vocês trabalham a internacionalização de negócios familiares, não é? Depois a reputação do país e a identidade da marca, não é? Qualquer coisa assim, 3, não é?
Só que reputação do país é uma coisa mais, é uma variável mais ao nível nacional, né? Identidade da marca é uma coisa mais interna, mais da própria empresa, né? Mais ou menos, pronto. E trabalham esta ideia de negócios e de como é que estes negócios familiares se internacionalizam, não é? E parece que quando eu leio o seu referencial teórico, eles não têm a integração ainda, está a perceber? Ainda estão a ser, vocês ainda têm, os parágrafos estão muito separados, não há uma integração ainda dos conceitos, tá, Marcelo? E é preciso fazer essa integração, o que pode não ser tão fácil também, não é? Vai exigir aí um bocadinho do vosso trabalho, um bocadinho de olho aí com o Jefferson e o Ivan, que têm mais experiência se calhar em fazer estas integrações, não é? Mas eu acho que vocês têm que ir um bocadinho mais longe, porque os parágrafos ainda estão muito separados por temas, está a perceber? E já existem muitos trabalhos que tratam internacionalização, olhando a brand identity, olhando o country reputation, tá? Mas aqui vocês têm uma coisa que eu acho que é interessante e vocês podem explorar um bocadinho mais, que é esta ideia da internacionalização das empresas familiares. Tá? Porque este é um setor de vinhos que ele é sobretudo desenvolvido é um negócio familiar, não é? Então eu acho que vocês têm que buscar um pouquinho mais de literatura desta ideia de negócios familiares, de como é que elas se internacionalizam, menos foco aqui exatamente no setor, mas mais foco aqui para perceber como é que se dá esta internacionalização das empresas familiares e depois perceber então como é que se relaciona isto com a reputação do país e com a identidade da marca, não é? Porque está ainda um pouquinho separado, e é pena, porque eu sei que vocês conseguem integrar isto um bocadinho mais, ou seja, melhorar o argumento, no fundo, tá? Está a perceber? Assim, resumindo e concluindo, melhorar um bocadinho a integração dos temas e o argumento teórico, tá? Para quê? Para você trazer aquela matriz, aquela figura 1, que eu acho que é ótima, que é muito rica. Tá? Mas novamente parece que me faltou-me ali um bocadinho mais da explicação da matriz de cada um daqueles quadrantes, está a perceber? Então é nisso que vocês têm que investir agora, é na integração dos temas, no referencial teórico, para depois quando chegam à matriz vocês conseguirem melhorar esse argumento, essa ligação entre a reputação e a brand identity, tá? Eu acho que fazendo essa explicação melhor de cada um dos quadrantes, que neste momento está muito resumido, está a perceber? É preciso melhorar o argumento porque a vossa grande contribuição está nestas figuras, não é? Está nestas matrizes, então vale a pena vocês melhorarem este argumento, tá? Então eu acho que é isso que vos falta aqui. E depois... Para depois vocês, quando chegam lá ao fim, lá nos resultados, e vocês apresentam a figura 2, não é? Vocês trazem a figura 1, mas relacionam com todos os resultados que vocês encontraram. E aí, novamente, eu fiquei com aquela coisa, aquele gostinho de assim, não, precisa de mais discussão aqui. Está a perceber? Precisa de mais aqui, porque é o que traz, é a sua grande contribuição, então é preciso um pouquinho mais. Tá? Mas de resto eu acho que é bastante interessante e o vosso artigo tem muito potencial, né? Tem que melhorar todo este argumento teórico e trabalhando as figuras e melhorando um pouquinho na discussão, eu acho que vocês conseguem publicar num periódico um bocadinho melhor, não é? Eu acho, Marcelo, acho mesmo, não estou a brincar. Acho que é mesmo de vocês investirem nessa parte teórica, tá? No argumento, na lacuna, na integração dos temas, porque os dados vocês já têm, não é? Os dados vocês já trazem. A minha dúvida são empresas do setor de vinhos, certo? São lá do Sul, faz todo sentido, aliás os vinhos do Sul são ótimos, um à parte, não é? Mas...
E depois eu fiquei na dúvida, então, a reputação do país, vocês olharam a reputação do país, para onde ela internacionaliza só, a reputação do país do Brasil só? Do Brasil. Só Do Brasil. Brasil. Então, essa é uma Isso. variável que não muda, no fundo. Não é? Tenham isso em atenção também. Está a perceber? O texto original, ele está mais aprofundado, professora, por conta do tamanho sugerido para o Congresso. Nós tivemos que fazer algumas escolhas, né, do que nós vamos argumentar ali. Mas a sua reflexão sobre a fragmentação do que está posto ali, então nós temos ali... A senhora matou a charada, né? Nós temos ali a internacionalização, nós temos ali a reputação, a identidade, e nós temos uma quarta ainda, que dá para ir além, que é o negócio familiar. Isso. Né? Então, nós temos 4 variáveis ali, e ali, na escalação dos autores, a gente já vê porque essa fragmentação, porque o Ivan e o Jefferson, internacionalização, a Renata, negócios familiares, e eu, a parte de marketing, identidade e reputação e tudo mais. Então, a gente começa... Ali a gente veio lapidando exatamente essa conversa. Ela ainda está em fase de lapidação, logicamente, mas ela já tem uma argumentação um pouco mais estruturada também. Pronto, então, é que talvez por isso que eu disse, né, que esta coisa de ter concentração de palavras, vocês acabam por ter, uma pessoa tem que fazer escolhas e às vezes nem sempre faz as melhores escolhas, não é, para ficar o mais lógico possível, mas nas conferências, quero dizer, não é? Mas aqui não fragmentem, integrem, percebe? Agora é hora de integrar conhecimentos e assuntos, está a perceber? E quando fizer isso vai ficar muito interessante o vosso. Até estou curiosa para saber como é que vocês vão integrar isto e que argumento é que vocês vão usar. E depois irem mais longe naquelas matrizes, que eu acho que é aí que vocês ganham a contribuição, está a perceber? É nessa integração e depois na discussão dessa proposta de matriz e na discussão, é aí que vocês vão ganhar. Vão ganhar a contribuição, vão trazer alguma coisa novo. Aquela questão da reputação do país, tenham em atenção, porque a reputação do país não varia, porque é só Brasil. Tá? Então, tenham um argumento claro para isso, para considerarem terem essa variável, sendo que ela não varia. A perceber? Tenham isso em atenção no vosso argumento teórico, tá? E quando vocês justificam o uso dessa variável, tá bem? Sim. Porque a identidade de marca varia porque depende qual é que é o negócio, né? Depende de qual é que é a marca. Mas a reputação do país, neste caso, não está a variar porque é Brasil sempre, né? Então, deem uma olhada para isso, tem que ter uma justificação, porque uma variável que não varia é um bocado estranho, tá? Tá, joia. Professora, se eles olhassem a questão regional, não seria interessante? Mas a questão regional pode ser interessante, mas depende como é que eles vão. Neste caso é tudo sul, não é? Tudo na mesma região. Talvez olhar isto pelo outro prisma. Para onde é que eles internacionalizam, não é, Marcelo? Sim. Aí talvez tenha variação. Sim. Nós nos baseamos muito na questão de Portugal, porque também temos ali, é um país, mas nós temos com várias regiões que produzem, é muito parecido, né, na realidade, porque tem muitas empresas familiares que fazem a mesma coisa, nós temos, é muito parecido, mas assim, lógico, né, considerando que Portugal já está anos-luz à frente, e nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Mas a análise ali se dá muito na percepção dos players sobre isso. Sabe? Esse é um ponto, na percepção das empresas em, olha, fazer parte de um país como o Brasil, isso e dizer que eu venho do Brasil, isso para mim alguns disseram que é uma barreira,
visto que nós, imagina os sujeitos que olham de fora, eles veem, pá, um vinho brasileiro, o que isso significa? Mas lá não é uma terra de caipirinha, de cachaça, lá não é uma terra de cerveja, porque por conta do clima quente, um vinho tinto, será que faz sentido? Bom, aí nós vemos uma região do sul, cujo clima ele é totalmente favorável. Mais parecido até com a Europa, não é? Muito parecido com o clima português, né? Então, então a gente tem essas nuances. Eu acho que, Marcelo, que você matou a charada agora, porque eu acho que o que você tem que fazer é mudar reescrever essa parte no seu artigo. Porque o que você disse agora não é o que está lá. O que está lá é muito reputação do país, de uma forma genérica. Quando você o que está a dizer é a percepção que os empresários, digamos assim, têm da reputação, dos entraves ou das dificuldades ou dos desafios, vamos pôr assim, pronto, dos desafios que traz uma reputação do país, né, ou uma reputação negativa, menos positiva do país. Está a perceber? Isso faz mais sentido. Uhum, não é? Eu mudaria eu reescreveria essa parte da reputação do país, porque o que você acabou de dizer faz mais sentido. Está a perceber? E gera menos confusão, porque gera menos confusão do que olhar a reputação do país, parece que até de uma forma mais quantitativa, não é? Porque a ideia que eu fiquei é que estão a pegar algum índice, algum indicador, não é? Mas na verdade não foi nada disso. Portanto, acho que é uma forma, talvez, reescrever isso um bocadinho, e já fica claro para todos o que é que você quis dizer com isso de reputação do país, e já faz sentido. Inclusive, na análise, nós estávamos ainda a pensar se isso não era uma análise de clusters ao invés de uma análise do tipo que a gente está fazendo. Nós, inclusive, estávamos a repensar se incluiríamos ou não ali, que isso são empresas familiares, e daqui um pouquinho isso. Então, acho que essas são reflexões que o Congresso nos possibilita, e também o envio para... Esse paper ele já foi, num primeiro momento, enviado para uma revista especializada em negócios familiares. Né? E foi muito questionado isso, aí nós resolvemos, não, vamos fazer o seguinte, traz de volta, vamos repensar o paper porque daqui um pouquinho não é empresas familiares, daqui um pouquinho não é o seu foco, né? Tem que ver não qual é que é o foco, porque se envia para periódicos de negócios familiares, o foco tem que ser negócio familiar, né? Totalmente. Se não é o vosso foco, se o vosso foco está mais pelas matrizes, pela matriz está mais nesta questão do marketing, né? Mais na questão de reputação, mais na questão do brand identity, de repente tem que ser outro tipo de periódico, né? Exatamente. Mas aí também tem que repensar talvez essa questão de reputação do país, não ao nível nacional, mas de percepção do empresário. Então tem uma questão interna também, tal como brand identity, está a perceber? Portanto, trazer isto para uma questão mais interna da empresa, para uma questão mais micro e menos macro, está a perceber? Porque a ideia que é que você tem um macro e uma micro. Variável, quero dizer, né? Uma variável macro e outra micro. Na verdade, você tem duas micros, só não está claro, né? Concordo muito. Bom, dito isto, eu acho que nós já percorremos todos os artigos, não é? Então, acho que ainda temos aqui uns minutos para levantar algumas questões, se alguém tiver algumas questões, alguma sugestão. Pessoal, lembrando só de vocês, depois da sessão, vocês avaliarem, fazendo favor, a sessão pelo link que eu passei no chat, por gentileza. Tem que avaliar, e podem ir lá na sala de networking, né? Tem esse todas as sessões eles dizem-nos a mesma coisa, não é? Dito isto, outra coisa aqui, que vocês, enquanto vão pensando, se têm alguma questão, temos mais umas sessões desta área, tá? Então eu acho que vale a pena vocês assistirem.
Vamos ter uma sessão ali para o Henrique, ali da área de mais até de inovação, não é? Se ele quiser assistir, acho que vale a pena, não é? Deem uma olhada no programa, que nós vamos ter pelo menos mais uma amanhã. Vamos ter uma Sapiens também, uma sessão Sapiens, que vai ter o moderador e debater vai ser o professor Manuel Portugal. Eu acho que vale muito a pena de vocês darem uma olhada. Também vão ser 2 trabalhos. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nessa sessão Sapiens também. É uma coisa mais concentrada, mais demorada a discussão, porque são só 2 trabalhos, não é? E para vocês, às vezes dá insights, não exatamente o tema que está a ser tratado do artigo, mas às vezes a forma como é abordada a discussão, às vezes parece que dá-nos alguns insights, não é? E trabalha para olhar, que às vezes vêm coisas assim, olha a parte de metodologia, olha a parte dos resultados, olha a forma como fez a discussão, olha a forma como trabalhou a contribuição, às vezes dá-nos aqueles insights para o nosso próprio trabalho, não é? E vale a pena vocês assistirem a essas sessões, tá? Eu não sei se tem mais algum comentário, alguma questão para colocar. Vocês estão muito parcos hoje em comentários. Mas se calhar fomos muito claros, não é? Se calhar também tem isso, vamos olhar isto pelo lado positivo, não é? Bom, então se não há mais nenhuma questão, Fabiano, tem algum comentário, alguma última questão para colocar, alguma dúvida? Não, só queria agradecer o pessoal por participar do SEMEAD, parabenizar, né, pelo aceite no Congresso, pela qualidade dos trabalhos. Tenho certeza que se trabalharem, né, implementar essas contribuições, com certeza vão ver boas publicações. Parabéns. É isso aí, olha, eu concordo plenamente com a Fabiana. Todos estes trabalhos têm potencial, não é? Todos eles precisam de trabalho, mas também é para isso que servem as conferências, é para isso que servem estes eventos. Então eu acho que vale a pena vocês apostarem nos vossos artigos, não é? A Ana, que tem ali um monte de dados, o Marcelo, idem. Vocês têm muitos dados, vale a pena investirem muito nisso. A Rosane, acho que vale a pena aproveitarem os conhecimentos aí do seu marido, né? do Henrique, e trabalhar um pouquinho mais nesses trabalhos e ter umas publicações, não é, Rosane? Que acho que vale muito a pena. Vamos em frente, porque todos os trabalhos têm muito potencial e com um pouquinho mais de reescrita e de esforço, com certeza alavancam para publicações em periódicos de qualidade superior, claro, né? Então acho que vale muito a pena. De resto, eu desejar-vos, parabenizá-los e desejar-vos um bom resto de conferência, né? Que a gente vai se ver aí nas outras salas, de certeza, aí, nas outras sessões. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada Para vocês. Tchau, prazer. Tchau. Cadê a sala de avaliação? Avaliação.